Eu quero, nessa noite, estar dividindo com vocês um texto. O texto eu sei que vocês conhecem de cor e salteado. Eu quero dividir com vocês algumas compreensões dentro do texto. Quero ler com vocês em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 8, versículo 23 ao 27. Alguém pode pensar, de novo, pastor, essa mesma mensagem? Só ficou tanto dia sem pregar, esquentou pão quentado, pastor? Não, né? Não é pão quentado, não. É mensagem nova, é pão novo, misericórdia. É o capítulo 8 de Mateus, versículo 23. Vamos ler junto, tá? Está no texto aí? Está aí, irmã Valéria. Vamos lá. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Diga-se, Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o texto. Todos conhecem, já pregamos várias vezes sobre esse texto, não é? Mas vamos navegar mais uma vez nesse texto para ver o que o Senhor Jesus pode trazer para nós no dia de hoje. Tudo isso aconteceu aqui, essa situação toda aconteceu com Jesus no barco, né? Jesus no barco. Aí nós temos aí a história desse fato que vocês conhecem. Este fato aqui, que está nesse registro, não está querendo provar que Jesus tem autoridade sobre os ventos fortes, sobre o mar bravio. Não está em voga Jesus querer provar que ele tem autoridade sobre isso, né? Autoridade sobre os ventos e os mares. Não é isso que ele quer provar. Ele está falando aqui, o texto está falando aqui, ou seja, o assunto principal do texto é o tamanho da fé dos discípulos. O que está em voga, o que está grifado, o que está chamando a atenção para nós, é o tamanho da fé dos discípulos, né? Esse que está falando. E a qualidade da fé. Está falando aqui sobre exatamente aí a qualidade, né? O modo que os discípulos estão exercendo essa fé. Em segundo lugar, esse texto está falando de como nós agimos diante dos fatos e dos acontecimentos. Ou seja, a nossa reação diante dos fatos e dos acontecimentos em torno da nossa vida. Estes são os dois assuntos que está e chama a atenção da gente. Primeiro, o assunto é o tamanho da fé, a qualidade da fé, o tipo da fé daqueles discípulos. Segundo, a reação dos discípulos diante de fatos e acontecimentos. Esse que é o ponto principal desse assunto, né? E também está em observação, nós colocamos com observação aqui, esse texto também está falando das surpresas da vida, dos fatos estranhos, né? Dos acontecimentos que nós não agendamos, enfim, dos intempéries da vida, né? Daqueles fatos que a gente está esperando bonança, chega a tempestade. Está esperando paz, chega a ventania. Está esperando brisa suave, chega a ventania brava e vento contrário, né? Ondas devastadoras. Então, está falando desses fatos, né? De surpresas, dos intempéries, daquilo que a gente não agenda, daquilo que a gente não espera, né? Infelizmente, nós não temos
essa preocupação está agendando isso, né? Agora, tudo isso aconteceu aí, esse princípio de tragédia, esse desespero, essa perplexidade daqueles discípulos com Jesus no barco. O problema todo é este, com Jesus no barco. Aí vou procurar analisar aqui esse acontecimento sobre duas óticas. Primeiro, sob a ótica dos discípulos, aquele acontecimento, na ótica deles, na visão deles, na perspectiva dos discípulos, aquele acontecimento foi um acontecimento seguinte: foi um acontecimento de grande risco de morte. Um grande risco de morte. Tiveram medo, ficaram perplexos, entraram em desespero. Tiveram sofrimento e um sentimento profundo de impotência. E na segunda perspectiva dos discípulos desse acontecimento, eles falaram para Jesus. Chegaram para Jesus e falou assim: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles, na perspectiva deles, havia, portanto, chegado ao fim. Apesar de que eles sabiam técnicas, sabiam muito bem contornar as ondas daquele mar, eram pescadores antigos, profissionais antigos daquele mar. Aí eles perceberam que os seus recursos, que as suas técnicas, as suas experiências não valiam nada. Não valiam nada. Então essa foi a situação que eles observaram nesse texto aqui. E o pior ainda é que, diante da perspectiva, diante da ótica dos discípulos, eles decretaram a sentença deles. Eles decretaram a sentença. Eles fizeram a previsão diante daquela situação. Eles perceberam: não tem nenhuma alternativa, vamos morrer. Os nossos recursos e soluções nós não temos. E eles decretaram: vamos morrer. Então essa foi a sentença que os discípulos declararam, fizeram para eles mesmos. Para eles mesmos. Aí a gente precisa observar o seguinte: que com Jesus no barco, os discípulos perderam segurança, perderam paz, perderam conforto, entraram em desespero, entraram em desespero, e Jesus presente não fez diferença. Jesus presente não fez diferença. Aí você pergunta: pastor, mas estava dormindo, que diferença faz? Jesus dormindo ou não dormindo no barco? Que diferença que faz? Alguma diferença? Nenhuma. Ele está dormindo e daí? Ele está lá no barco. Problema? Tem alguma diferença? Não, pastor, não tem diferença nenhuma. O que importa é que Jesus estava no barco. Muito bem. Aí esse acontecimento, na verdade, poderia ser usado pelos discípulos para operação de milagres. Eles podiam já botar em prática o que eles já tinham visto Jesus fazer. Eles podiam muito bem exercer a mesma fé que Jesus exerceu em alguns milagres que antecederam esse fato. Mas os discípulos esqueceram dos acontecimentos, dos testemunhos, esqueceram das mensagens, dos milagres que eles haviam participado, ali que ele simplesmente, o temor, o medo, o desespero tomou conta. Aí, eu penso que eles podiam muito bem ter compreendido uma coisa. Neste acontecimento aqui, eles tinham tudo para realizar milagres. Eles tinham tudo para ver o milagre acontecendo pela primeira vez através de um ato de fé deles. Entretanto,
Não foi isso que aconteceu. Milagres precisa acontecer 3 coisas básicas para ter milagre. Quando nós temos um problema impossível de resolver. Que problema possível de resolver, eu resolvo para você. Né? Problema possível de resolver, o amigo resolve, o parente resolve, o irmão resolve. Agora, problema impossível de resolver, é isso que dá razão para existir milagre. Aí, a segunda razão para ter o milagre é ter fé em Jesus. Ter fé na pessoa, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quando eu tenho um problema insolúvel, eu tenho fé em Jesus. E eu tenho certeza que Ele está com a gente, Ele está conosco, aí eu posso afirmar, pode ter milagre. Pode acontecer milagre. Há um cântico que eu gosto, até se eu pudesse cantar, eu cantaria hoje. Não vou cantar não, pode ficar tranquilo. Que diz assim, onde Jesus está, tudo pode acontecer. Onde Jesus está, tudo pode acontecer. Amém? É uma música linda. Então, nós temos que ter essa compreensão. Que onde Jesus está, tudo pode acontecer. Coisas mudam. Acontecimento muda. Circunstâncias alteram. Onde Jesus está, tudo pode acontecer. E especialmente pode ter milagres. Glória a Jesus. Agora, vamos analisar esse acontecimento aqui na ótica de Jesus. Vamos analisar esse acontecimento da perspectiva de Jesus. Na perspectiva de Jesus, ele achou uma boa oportunidade para dormir um sono. Para dormir. Ele achou uma boa hora para dormir. Entrou no barco, pegou um travesseiro, foi para o canto do navio, do barco, colocou lá no canto, lá, reclinou a sua cabeça e dormia. Eu posso concluir que o sono de Jesus era um sono de paz, era um sono de segurança, era o sono do justo. Jesus estava dormindo tranquilamente, descansadamente, seguramente. Jesus não estava ali com nenhum temor do coração. Aliás, coisa que ele nunca teve foi temor do coração. Temor no sentido de medo. Jesus estava dormindo o sono que imunizava ou colocava imune das surpresas, das ventanias, das tempestades. Se o discípulo tivesse resolvido o problema da ventania, daquelas ondas bravas, do barquinho ser inundado com seus recursos, e Jesus acordasse depois, eles iam contar, Jesus, ainda bem que o senhor dormiu. Passamos um perigo aqui, você nem tem dúvida. Se Pedro não ajudasse, se João não trabalhasse, se Tiago não esforçasse, nós não saíamos dessa. Podia acontecer isso, porque Jesus dormia o sono do justo. O sono que lhe colocava imune de surpresas. Ele dormia um sono de quem estava seguro que tudo estava no controle de Deus. Era o sono de Jesus. Dormia o sono de quem sabia de que tudo estava no controle de Deus. Dormia o sono de quem não temia nenhum mal. Despreocupado e tranquilo com os fatos e acontecimentos ao derredor. Então, de quem sabia, Jesus sabia que ele, como homem justo, o homem de Deus, filho de Deus, o anjo do Senhor habitava em seu derredor para o livrá-lo de todo o mal. Amém? Aí eu quero convidar vocês a nós extrair 2 lições desse texto aqui. Primeira lição que eu queria que você observasse nesta noite para seu elevo espiritual. Primeiro, é possível, diga assim, é possível dormir o sono da paz, da segurança
em meio a tempestades, ventos fortes, ondas altas. É possível. Jesus está falando que é possível eu estar dormindo o sono da paz, da segurança, o sono do justo, em meio à tempestade, às agonias, sabe? Isto é o segredo da fé. Isto é o segredo da fé. Segunda coisa que eu quero que vocês também entendam, que o nosso maior problema não são os intempéries, não são as ondas altas da vida, não são os ventos fortes, mas sabe o que é o nosso maior problema? É o tamanho da nossa fé. O nosso problema maior é a fé, irmão, não é os problemas. Problema nosso não é os problemas, problema nosso é a fé, é a qualidade da fé, é o tamanho da fé, é fé pouca, é fé doentia, é fé fragilizada, é fé que está cocheando em dois pensamentos, vacilante. O problema é esse. A gente precisa, portanto, aprender uma coisa. A gente não pode culpar Deus, não pode culpar Deus pelo que acontece, pelos acontecimentos e fatos. A gente tem que culpar nós pelo tamanho da nossa fé diante dos fatos e acontecimentos. Eu estava lendo um livro esse dia sobre conceito de oração. Aí o livro dizia o seguinte: o conceito de oração. Oração, você ora não para mudar Deus. Deus não muda. Você ora para mudar você. Quando a gente ora, a propósito não é mudar Deus, é a nossa oração mudar nós. Quando eu oro com confiança e com certeza, Deus muda a minha perspectiva, a minha ótica, diante de fatos e acontecimentos. Aquilo que podia me causar dor, tragédia, sofrimento, temor, medo, desespero, através da oração, da fé, aquilo tudo pode ser meras experiências da vida, que eu vou vencer e vou tirar de letras. É assim que deve ensinar. Então, Jesus está nos exortando sobre isso, tá? Preste bem atenção. O problema não é o problema. O problema é o tamanho da fé. Está escutando? É o tamanho da fé. Porque às vezes o seu problema com a fé que você tem é um problema sério. Mas o seu problema na vida de alguém que tem muita fé é nada. Entendeu? Então tudo gira em torno da qualidade e do tamanho da fé. Este é o ensino que Jesus queria que aquele discípulo entendesse naquela experiência. Agora, a gente precisa, nessa exortação de fé, a gente tem obrigação de procurar crescer, desenvolver, aumentar a nossa fé dia após dia. A minha fé, ela tem que ser crescente, tem que desenvolver, tem que melhorar, tem que ser mais forte dia após dia. As experiências que eu tenho me levam a eu ter mais fé. A experiência que eu tenho diante das lutas, dos problemas, me leva a desenvolver mais a fé e assim por diante. Agora veja bem, a gente precisa, diante de fatos e acontecimentos, fazer a seguinte colocação: quem é maior? Os problemas ou a minha fé? Se o problema for maior do que sua fé, o problema vai vencer. Tá? Se a sua perspectiva diante dos fatos da vida, dos intempéries da vida, for maior do que a fé, pode ficar tranquilo, quem vai prevalecer vai ser o problema. Tem gente que conhece o problema dele de longe, parece que está usando chapéu
chapéu de mexicano e põe, eu tenho problema. Eu tenho problema, né? Ele valoriza o problema. Ele põe um problema grandíssimo, bem evidenciado. Mas quando você tem um homem de fé, e vê eles da glória a Deus, falar língua estranha, profetizar, ele vai contar o problema desse. Meu Deus, que fé esse homem tem. Que grande fé ele tem. Então, meu irmão e minha irmã, aprenda uma coisa. Tudo gira na qualidade, na saúde, no tamanho da sua fé na pessoa de Cristo Jesus. Jesus tinha plena consciência do que Deus lhe havia prometido. Plena consciência. Plena consciência do que... Aliás, Jesus tinha plena consciência como homem, até porque ele conhecia a Bíblia. Você acha que Jesus não havia lido o Salmo 4, versículo 8 no dia? Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. E Jesus conhecia esse versículo. Jesus conhecia o versículo que se encontra no Salmo 46, certamente, né? Ele conhecia esse Salmo 46, onde fala assim, 46 diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas adversidades, por isso não terei medo, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronda suas águas turbulenta e os montes sejam sacudidos na terra, o Senhor dos exércitos está comigo e o Deus de Jacó é a minha segurança. Aleluia, conhecia isso, irmão. Jesus sabia disso. Eu creio absolutamente que Jesus conhecia muito bem o Salmo 91, como você também sabe. Jesus conhecia. Aí Jesus dormiu, certamente dormiu, e seguro dessa palavra aqui, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer, tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Irmão, isso é para quem tem fé, irmão. Isso é para quem tem fé. Fé robusta, fé segura, fé confiante. Aleluia. Fé absoluta no controle de Deus sobre todos os fatos e acontecimentos. A questão é essa: que diferença que faz Jesus dormindo ou acordado no barco? O que importa é que ele estava no barco. Dormindo ou não, estava no barco. Aí, a gente quando... a garantia do discípulo não era outra coisa, era a presença de Jesus. E a presença de Jesus era a garantia deles. E a presença de... Então, Jesus presente em nós, falando em silêncio, é a mesma coisa. Este culto aqui, sem nenhuma glória a Deus, sem uma língua estranha, não tem problema não, Jesus está presente. Tá certo? O importante é que Jesus está presente. Eu tenho certeza que Jesus está com a gente. Aleluia, aleluia. Agora, o problema, meus irmãos, é a nossa reação. A nossa reação quando a nossa reação gera desespero, medo e pavor, tira a tranquilidade, a serenidade, tira a segurança, tira a confiança. Esse que é o problema. A reação, como nós reagimos diante das tempestades, como nós agimos diante dos intempéries, mesmo como servo, como crente fiel, como adorador, conhecedor da palavra, e assim por diante.
Aí mostra o quanto nós somos tendenciosos, o quanto nós somos fracos, medíocres na qualidade da fé, que nós temos ainda como discípulos a estupidez de, além de deixar os intempéries tirar a nossa paz, o nosso descanso, nos dá medo, pavor, tirar a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, nós temos ainda o desatino de declarar uma sentença de morte. Ainda temos essa mesma fraqueza, como discípulo. Do jeito que eu estou vendo, vai dar B.O. Do jeito que eu estou vendo, acabou tudo. Aí, esse casamento, do jeito que está aí, está decretada a falência. E vai. Começamos a decretar sentença de morte para nós mesmos. Eu gosto muito de usar essa expressão. Não seja o profeta falso para a sua vida. Não seja o profeta falso para a sua vida, que começa a profetizar miséria, derrota, fracasso, começa a decretar sentença de morte. Seja um profeta da bênção, da vitória para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Agora o problema maior aqui desse texto é o seguinte, que a evidência, chama atenção para vocês estarem percebendo aqui, é que mostra o quanto os discípulos valorizavam aquela tempestade e potencializavam o que podia acontecer. Eles perceberam que, após perceberem aí, eu até fui pesquisar, e na pesquisa que eu fiz, eu pude consultar o seguinte, que aquele discípulo nunca experimentaram uma ventania igual aquela. Eles nunca tiveram a experiência igual aquela, foi a primeira vez. Então, eles já tiveram algumas dificuldades daquele mar, mas daquele jeito, foi a única que deu ibope desse tanto aqui. Aí a potencialização daquela tempestade, daquela ventania, quem promoveu foram os discípulos, né? Eles promoveram a ventania, promoveu as ondas altas, promoveu os ventos contrários, mas não promoveram a presença de Jesus. Não promoveu. Eles não exaltaram, não agradeceram, não bendizeram. É a certeza que tinha. Jesus está conosco, o que importa é isso. Deixa o vento bater, deixa as ondas aumentar, deixa o mar ficar bravio. Jesus está conosco. Mas não, eles esqueceram disso. Eles priorizaram, eles olharam, a atenção foi chamada para a tempestade. Potencializou a ventania e não valorizou a presença de Jesus. Jesus, ao ser acordado, veja o texto, está no texto. Jesus, ao ser acordado, ele estava dormindo no travesseiro. Ao ser acordado, ele não levantou, igual eu levanto, não, viu, Beto? Você levanta, não. Jesus foi acordado, ele abriu o olho, não olhou para a ventania, não olhou para o mar, não olhou para as águas que estavam inundando o barco. Ele olhou para os discípulos. Por que vocês estão com medo? A pergunta, ele não levantou. Por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. Aí depois que exortou o discípulo, que ele levantou. Olha o texto aqui. Fala bem assim, ó. Olha, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homem de pequena fé. Depois disso, então ele levantou e repreendeu os ventos e o mar. Ou seja, Jesus aqui estava dando a lição. Gente,
prioriza aquilo que é fé. O importante não é o problema, não os intempéries, é a fé. Qualifica a fé. Não olhe para o seu problema e dimensione ou potencialize a ponto de pensar que é algo tremendamente impossível de resolver. Aí Jesus, calmamente, serenamente, não teve nenhum efeito, nenhuma consequência, nenhum dano, nenhuma pavor, não teve nada daquele problema que atingiu Jesus. Ele levantou, repreendeu os discípulos, mandou o mar acalmar, mandou o vento sossegar, repreendeu os ventos e o mar, e na mesma hora fez completa bonança. Aí os discípulos perceberam a rata que havia dado, a besteira que havia feito, a loucura que havia cometido. Dissesse que esse cara... Abre a boca. Que é isso? Puxa! Nusa! Quem é ele? Não! Ele repreende. Eles ficaram perplexos, ficaram admirados. Aí Jesus, vocês admirar que eu posso repreender vento e mar? Repreenda uma coisa, que eu posso levar vocês para os céus. Fique admirado por isso, que eu posso fazer de vocês apóstolo da minha obra. Admire disso, que eu posso fazer de você uma nova criatura, que eu posso derramar a bênção do Senhor na sua vida, ser um instrumento nas minhas mãos. Admire o que eu posso fazer por vocês, não o que eu posso fazer ao mar e às ondas. Aí, meus irmãos, acontece que a gente conclui assim: o medo. Jesus, se pudesse repreender, falar assim, ele podia falar assim: o medo de vocês é fruto das suas decisões precipitadas, das suas conclusões precipitadas. O medo de vocês é a falta de colocar a fé em exercício. O medo de vocês é a falta de segurança em quem está com vocês. O medo de vocês é não priorizar a minha pessoa, o meu poder, o meu nome e a minha autoridade. O medo de vocês é porque não conhecem de fato o que eu posso fazer através de vocês e por vocês. Esse é o medo de vocês. Olha, Jesus não estava interessado em provar que ele podia acalmar o mar, que ele podia acalmar a tempestade. O que ele queria era que o discípulo soubesse que a fé de uma pessoa, na pessoa de Cristo, é suficiente para a gente superar e transpor qualquer tipo de problema. Diga glória a Jesus. É isso que Jesus, olha, Jesus queria isso, que o discípulo soubesse que a fé na pessoa de Cristo é suficiente para a gente transpor montanhas, atravessar mares, vencer exército, prevalecer em guerra, vencer batalha e ser um vencedor através da fé em Cristo Jesus. Aleluia. Agora veja bem. Quem é este que tem poder de acalmar a tempestade? É o mesmo que tem poder. É o mesmo que tem no poder o seu nome, a autoridade de nos capacitar e nos outorgar inspiração e graça para fazer o mesmo que ele fez. É o mesmo. Olha, verdade absoluta, Jesus está conosco. Amém? Amém?